Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, temos aqui a honra, a graça de estarmos juntos, estudando e aprofundando um pouquinho mais os ensinamentos da Sei Chonoe. E para iniciar, faremos a leitura da oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 202. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão, e caso algum dos senhores ou das senhoras tenha o livro em mãos e queira acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, podemos assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e elevar os nossos pensamentos por meio das palavras da oração. Vamos lá então? Oração para realizar o paraíso na terra. Deus é nosso Pai, é nossa Mãe. Deus é infinito. Como o mundo fenomênico é o lugar onde o conteúdo infindável de Deus vai se projetando sob forma concreta na tela do tempo e espaço, o progresso será eterno e o crescimento ilimitado. É engano pensar que já se alcançou o progresso suficiente e que não se pode progredir ou crescer mais. Ao ser humano que é filho de Deus, está assegurado o progresso eterno, o crescimento eterno. Portanto, o progresso da humanidade continua rápido e incessantemente por toda a eternidade. Também o amor, a inteligência e a capacidade do ser humano aumentam e progridem eternamente. O amor torna-se cada vez mais profundo, a inteligência torna-se cada vez mais acurada e lúcida, e a capacidade cresce ilimitadamente. Veja, por exemplo, o progresso tecnológico que tornou possível o lançamento de satélites artificiais e foguetes espaciais, a obtenção de imagens fotográficas de planetas, satélites, anéis, etc. Assim, a capacidade do ser humano está crescendo infindavelmente, sendo absolutamente impossível prever até que ponto ela progredirá, ou que experiências virão a seguir. Espantosa é a força que existe no interior do ser humano, porquanto dentro dele alojam-se a sabedoria infinita, a capacidade infinita e o amor infinito de Deus. O progresso, o aprimoramento, o desenvolvimento, tudo isso que faz parte do conteúdo infinito de Deus está assegurado a nós, seres humanos, que vamos concretizá-lo com nossos esforços. Deus é o bem infinito e é onipresente. Logo, o bem também é onipresente, preenche todos os cantos do mundo, estando o bem presente em toda parte, e como duas coisas opostas não podem ocupar um só lugar ao mesmo tempo, é absolutamente impossível que o mal exista realmente. O bem de Deus está dentro e em torno de nós, está em toda parte. Portanto, na realidade, não podemos ter contato com o mal. Em outras palavras, o mal não existe realmente, não passando de ilusão de quem pensa estar vendo. O que parece mal, na verdade, é apenas uma sombra projetada pela nossa própria mente. O aspecto imperfeito do outro é uma sombra projetada pela nossa própria mente, do mesmo modo que o aspecto imperfeito da Lua, por ocasião de um eclipse lunar, deve-se à sombra do nosso próprio planeta Terra projetado sobre ela. Todo o universo está repleto de vida, amor e alegria de Deus que é bem. Deus legou a todos nós a vida vibrante de alegria. Por isso, dentro de nós, eleva-se tal qual uma grande onda, a voz de júbilo e louvor enaltecendo Deus. No lugar repleto de alegria, não há descontentamentos. Ali existe unicamente o espírito de gratidão. Onde há espírito de gratidão, estabelece-se a sintonia com a mente de Deus. E Deus se manifesta. Manifestando-se Deus, manifestam-se o bem e a justiça. A harmonia se estabelece naturalmente e concretiza-se o paraíso sobre a terra. Agradeço a Deus por esta bênção. Muito obrigado, muito obrigado. Linda oração, que trata um ponto que é importantíssimo, que é exatamente a consciência da existência única do bem. Existência no sentido de perpetuidade, de eterno, daquilo que realmente nunca perece. E essa é a natureza de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a presença dos senhores e das senhoras aqui na Regional DF Brasília. Agradecer a você que está em casa também, que está assistindo aqui a nossa palestra, você que está assistindo em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado.
Hoje eu quero fazer um agradecimento especial. Nós estamos com um casal aqui que veio diretamente dos Estados Unidos, da cidade de Atlanta, que vieram nos visitar, que é exatamente a Miyoko e o Sérgio. Muitíssimo obrigado. Sejam muito bem-vindos. E eles vieram a pedido também de um casal, mas que mora no Japão, que é exatamente o senhor Mikihiko e a senhora Neide, que moram na província de Hachioji, em Tóquio. Então eles acompanham as nossas palestras e pediram para a filha e para o genro virem aqui, para poder cumprimentar, para poder assistir. Então uma grande honra, beijo no coração de vocês, meu muito obrigado pela presença. Isso é maravilhoso, que mostra como é que quando nós temos essa ânsia de buscar pela verdade, nós podemos romper fronteiras e afastar muitas vezes a preguiça. Eu bato muito nessa tecla, gente. Às vezes o que nos atrasa na vida é a preguiça espiritual. Não é nem a falta de conhecimento, é aquela falta de vontade de se dedicar por aquilo que realmente vale a pena. Nós somos capazes, às vezes, de investir dinheiro em coisas que não nos trarão felicidade duradoura, mas a gente, às vezes, negligencia aquilo que realmente vai fazer uma transformação, aquilo que realmente vai trazer um benefício maravilhoso. E eu tenho recebido inúmeros relatos de pessoas que têm praticado os ensinamentos da Seitonei e têm conseguido transformar. E isso é fundamental e tem tudo a ver com o tema da nossa palestra de hoje. Então, nós vamos falar exatamente sobre despertar, que é um tema muito importante e ele é uma continuidade, ou pelo menos uma extensão, daquela palestra que eu falei sobre imagem verdadeira. Então, é muito importante nós compreendermos esse ponto, porque ele é de suma importância. Expliquei já várias vezes e volto a explicar novamente da importância e da grandiosidade que é o ensinamento da Seitonei dentro da espiritualidade. Então, o Seitonei não foi mais um movimento. O Seitonei é um movimento diferenciado por um aspecto muito importante. Todos os ensinamentos têm a verdade, todos os ensinamentos têm os seus caminhos. O da Seitonei, que faz com que o da Seitonei seja um caminho também muito especial, prestem bem atenção, o que faz que o caminho da Seitonei também seja um caminho muito especial, isso é importante porque eu não estou falando que somente a Seitonei é especial, eu estou falando que a Seitonei também é especial. Então, o que faz com que o caminho da Seitonei também seja especial é o fato de ser um ensinamento extremamente prático. E isso tem tudo a ver com o entendimento espiritual do que seja despertar. Despertar é fundamental nós entendermos para a gente poder ir no âmago, na profundidade e na extensão do que é o entendimento da espiritualidade profunda da Seitonei. E para nós falarmos sobre despertar, não tem como não ser com o livro A Verdade da Vida, volume 8, que é o livro da coleção A Verdade da Vida, que é composta de 40 volumes, é o volume que vai tratar sobre a meditação Shinsokan. E o professor Masaharu Taniguchi, ele faz um aprofundamento muito grande da imagem verdadeira. E por que ele aprofunda tanto a imagem verdadeira no volume 8? Porque o volume 8 fala da meditação Shinsokan. Então a meditação Shinsokan é o aprofundamento, é o entendimento da imagem verdadeira, então ele aborda muito esse tema, ele aprofunda muito nesse tema, então a gente vai fazer mais uma caminhada com esse tema, exatamente nesse volume da Verdade, volume 8. A Verdade da Vida, volume 8, que são duas coleções, a Verdade e a Verdade da Vida. A Verdade da Vida é essa de capa amarela, e a Verdade é uma coleção que na nova capa são capas de fotos lindas assim da natureza. A versão antiga eram livros de capa verde. Então, na versão nova são fotos da natureza, a coleção A Verdade, que é composta de 10 volumes mais um volume suplementar, e a coleção A Verdade da Vida, que é a capa amarelinha, composta de 40 volumes. E o volume 8 ele é muito especial, porque ele aborda sobre meditação Shinsokan e vai falar sobre imagem verdadeira. Pois bem, vamos lá. Nos ensinamentos religiosos, sempre se tratou sobre o momento em que a pessoa compreende o transcendente. Isso não é novidade, isso não é uma coisa recente, isso é uma coisa que existe nas escrituras muito antigas, desde muito tempo você já trabalha esse momento em que a pessoa
compreende, ou aquele momento em que a pessoa ela se vê preenchida do Espírito Sagrado. Então vamos lá. Primeiro, para esclarecer, lembremos-nos de que as palavras utilizadas de compreensão espiritual profunda às vezes não conseguem atender a todo o significado porque elas são feitas para fatos materiais. Então nós utilizamos palavras materiais para descrever conceitos filosóficos e espirituais profundos, o que muitas vezes pode gerar ambiguidade e às vezes precariedade. Ela não consegue explicar tudo. Mas é culpa da palavra? Não. Você não tem como utilizar, às vezes, palavras daquilo que você não tem o vocabulário para ela. Então, a realidade espiritual, como ela é imaterial, a gente não tem palavras para definir. Então, nós acabamos utilizando palavras que trazem sentido aproximado ou que nos fazem compreender aquilo. E isso é tanto verdade que se você chegar para uma criança, por exemplo, e perguntar para a criança o que é despertar, o que ela vai responder? Acordar de manhã. Ela vai falar, é acordar de manhã. Então, a espiritualidade, muitas vezes, ela traz palavras, ela traz significados que eles precisam ser compreendidos, mas muitas vezes é difícil até mesmo a explicação. Então, nós vamos tentar falar sobre despertar, mas lembrando que vamos utilizar conceitos ou palavras que às vezes são referentes ao mundo material. Então, por exemplo, tem uma palavra que é dificílima a explicação dela, que é espírito. Espírito tem inúmeras vertentes. Você pode falar de espiritual como o corpo que você vai utilizar quando você estiver no mundo espiritual, espiritual como aquilo que não é material, espiritual aquilo que é sagrado, espiritual como aquilo que transcende tempo e espaço. Você pode usar espiritual em várias vertentes. Por quê? Porque é difícil você trazer conceitos certos e correlacionados e ideias que não podem ser sequer observadas. Então, é bem complicado, mas a gente acaba utilizando porque é o recurso que nós temos. Sabe quando você chega naquela casa, seja de um amigo, aquela casa alugada, que só tem determinados talheres e você tem que se virar? Fala assim, ó, eu vou cozinhar, mas não tem todos os talheres, então eu vou com o que tem. Então é mais ou menos assim que a gente utiliza dentro da língua para trabalhar os conceitos espirituais. E olha que a gente não pode reclamar, porque a língua portuguesa ela é rica de palavras e vocábulos que nos dão vários sentidos. Então ela não é uma língua pobre, mas mesmo assim a gente tem dificuldade. Então vamos lá. Despertar é um conceito que ele é trabalhado nas religiões, da grande maioria das religiões, você tem os conceitos relacionados ao despertar. O que seria o despertar? O encontro com o sagrado, o momento em que você é preenchido pela verdade. E aí tem um ponto que é o seguinte, cada ensinamento religioso vai tratar o despertar de uma determinada forma. Não há problema nisso, cada um enxerga. Mas o ponto é que a Seichoné trabalha o despertar de uma maneira muito profunda e nós precisamos compreender. Primeiro, a título de comparação, mas não na comparação da forma pejorativa, na comparação de forma a nós compreendermos normalmente qual é a nossa visão. Eu vou trazer o conceito de despertar que é normalmente trabalhado na visão cristã. Por que eu vou utilizar a visão cristã? Porque a visão cristã é a visão mais familiarizada com a nossa sociedade. Então, nós tivemos o último censo que saiu há pouco tempo, um mês e pouco, saiu o censo sobre a questão da religiosidade no Brasil e nós temos uma sociedade que é aproximadamente 90% dela, ou quase 90% dela, tem uma visão cristã da vida. Então nós temos um grande número de pessoas que são ateus, nós temos um grande número de pessoas que têm outras designações religiosas, mas a grande maioria está dividida entre católicos e evangélicos. Então, ou seja, linha cristã. Nós temos aí 56% de católicos, salvo engano, e 26% de evangélicos. Então é mais ou menos isso, se eu não estiver enganado nos números. Então o censo traz uma realidade da visão religiosa do povo brasileiro. Então por isso que a gente acaba trazendo muito mais conceitos cristãos, porque é muito mais fácil. Se a gente for trazer conceitos budistas, não é a nossa realidade, fica mais difícil. Aqueles que estudam budismo, tranquilo. Quem não estuda, acaba boiando, porque também o budismo ele é bem complexo na abordagem, no entendimento, são várias sutras, tem vários
pensamentos e aprofundamentos, além das linhas que também dividem o budismo. Mas vamos lá. Dentro do cristianismo, o despertar, normalmente, ele é trabalhado numa passagem da Bíblia Sagrada, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, mais ou menos o conceito é assim: conhecer a verdade e a verdade libertará. Libertará. Então é mais ou menos essa a ideia principal. E ela é um conceito extremamente trabalhado. Se você conhecer a verdade libertará. Nesses 3 pontos aqui nós já temos um aprofundamento que a gente pode discorrer e muito. Lembrando, não é a intenção dessa palestra esgotar o assunto, mas nós vamos tentar dar uma visão bem interessante do porquê que a gente, quando aprofunda, a gente compreende ainda mais o entendimento de uma vida religiosa produtiva, um progresso no crescimento da nossa caminhada espiritual. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai se debruçar. O que é conhecer? Conhecer. Aqui é o primeiro ponto, porque as pessoas falam: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é o seguinte: conhecer. O que é conhecer? Nós podemos dar diversas definições. E de acordo com a definição que você dá de conhecer, você vai tendo um entendimento de como funciona a sua perspectiva religiosa. Prestem bem atenção. Religiões são diferentes e as percepções das religiões também o são. Tem pessoas que têm uma visão da Igreja Católica e tem pessoas que têm uma outra visão, mesmo dentro da Igreja Católica. Então, ou seja, você tem aquele católico que compreende o ensinamento e você tem aquele católico que ainda vive ou compreende ainda mais o ensinamento. Então, conhecer depende muito de como a pessoa compreende o que quer conhecer. Normalmente, como é que as pessoas têm normalmente? Como é que as pessoas têm tido conhecer no caminho do despertar? Como é que as pessoas têm tido conhecer? Como apenas uma questão intelectual. Ou teórica. Basta entender com a cabeça. Ou se quer entender, basta você desfrutar ou estar em sua mente com aquela ideia. Então as pessoas, se eu entendi, ou se pelo menos eu sei teorizar, eu já conheço. É assim que normalmente funciona? Sim. Se você fizer uma pesquisa rápida, ou a mesma coisa, se você assistir alguns programas, se você ouvir determinadas pregações, voltando a falar, não estou criticando nada, estou apenas trazendo informações. Se você observar nas falas e nos modos de pregação, normalmente a ideia de conhecer significa você compreender ou você estar ciente do caminho da salvação. Dentro do cristianismo, qual é o caminho da salvação? E qual? Falaram aí. Qual é o caminho de salvação do cristianismo? Jesus. Então você tem que estar ciente de Jesus. Porque para o cristão, Jesus é a verdade. Então, dentro do cristianismo, Jesus é verdade. Então, se você conhece intelectualmente Jesus e você o aceita, então você aceita a verdade de que Ele é o Salvador, logo você estará salvo, você estará liberto. Então, a verdade no cristianismo é a verdade pregada por Jesus, que consta nos, vou botar aqui, evangelhos
Porque seria o que o próprio Jesus teria dito: ide e pregai meu evangelho. Mas evangelho aqui, dentro de um pensamento cristão, seria o quê? A Bíblia Sagrada. Então, o livro que o cristianismo segue é a Bíblia Sagrada. Então, se você conhecer intelectualmente, se você compreender Jesus e eu aceitá-lo, você estará pronto para viver o evangelho, e se você viver o evangelho, você estará liberto. Qual é a liberdade dentro do pensamento cristão? O céu. É você ser salvo aonde? No céu ou paraíso. Então, quando a gente observa, fala-se o seguinte, que conhecendo Jesus, sabendo da verdade do evangelho, você estará salvo e você irá para o céu, para o paraíso, e você estará liberto de todos os pecados, de todos os males e de todas as posses ou perturbações espirituais. Então, esse é o caminho que poderia dizer que a pessoa despertou, seguindo o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Pois bem, isso é o que se acredita. Há algum problema nisso? Perspectiva. É questão de compreensão. Qual é o ponto que isso leva? É que a pessoa só precisa conhecer intelectualmente, saber disso daqui, porque ela já tem a promessa daqui. O que acontece na prática é porque não é o suficiente para manifestar o que é realmente despertar. Porque despertar, lembra, usando a analogia da criança, a gente pergunta para a criança, o que é despertar? É acordar. Então, se a gente for utilizar isso aqui, vamos começar a fazer. Despertar quer dizer acordar. Acordar do quê? Do quê? Vamos começar a aprofundar. Vamos começar a fazer uma viagem para a gente compreender isso daqui. E olha que a gente não precisa sequer sair do pensamento cristão para a gente poder aprofundar o que é o despertar. Qual é o ponto que observamos hoje em dia? Volto a frisar, não é uma crítica à religião, é uma crítica à forma de pensamento. É completamente diferente. Da mesma maneira que tem pessoas que distorcem o cristianismo, existem pessoas que distorcem qualquer ensinamento religioso. O que é distorcer? É pegar e colocar a seu bel prazer. O ensinamento religioso, ele existe para te servir ou para você servir a ele? E aí? Se você pensar, o ensinamento religioso existe para eu servi-lo, se torna máquina de opressão e de dominação. Se você pensar, o ensinamento religioso existe para me servir, se torna justificativa para terror, opressão e falhas. Qual é o caminho verdadeiro? É aquilo que te leva ao progresso com liberdade, com consciência. Então, o verdadeiro ensinamento religioso é aquele que promove o teu crescimento sem te massacrar, sem te oprimir, te trazendo consciência. Como é que é? Qual é a única ferramenta na humanidade que a gente conhece que promove o nosso crescimento sem opressão? Qual é o único? Todo mundo fala que é importante, mas poucas pessoas realmente valorizam. Qual é a única maneira que a gente conhece de transformar a mente humana, de transformar o ser humano sem opressão, dando a ele capacidade de se erguer sozinho? Estudo. Preletor, você está de brincadeira, eu odeio estudar. Bem-vindo ao mundo do crescimento. Estudar é a única maneira que a gente tem de dar liberdade ao ser humano sem oprimi-lo. Se eu bater no ser humano, ele pode até entender e me obedecer, mas não vai ser por livre vontade, vai ser por medo. Se eu ensiná-lo e se ele estudar, ele se convencendo do que eu estou falando é o correto, ele me segue, independentemente de eu coagi-lo a coisa ou a determinada ação. O estudo é que promove. Quando eu tenho um conhecimento intelectual que ele é simplesmente teórico,
Eu retiro muitas vezes a capacidade da pessoa estudar. Alguém já vai estudar e vai falar para mim. Qual é o modelo que a gente tem hoje em dia de pensamento espiritual? Alguém vai me ensinar. Seichoné é diferente? Não, também não é não. Só que a Seichoné você pode se debruçar nos livros, ler, estudar, aprofundar, se desenvolver. É o que todo mundo faz? Não. Porque as pessoas têm o quê? Preguiça. Ah, eu não vou ler isso tudo não, Pretor, você que já leu aí, me explica logo. É um hábito. Mas o que acontece? O caminho está aberto. Ah, Pretor, mas a Bíblia Sagrada também, as pessoas podem ler e estudar. É o mesmo problema. Alguém lê? Não lê. Não lê. Uma vez eu estava conversando com um colega meu, cristão, que ele frequenta assiduamente. Aí a gente estava mexendo em processo, eu peguei um pedacinho de bolo e comi. Aí ele virou para mim e falou assim, mas que horrível, você não foi lavar a mão não? Aí eu virei na brincadeira e falei com ele, o que faz mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Ele falou, quem foi o idiota que falou isso? Eu li e falei assim, filho do céu, você está aí na igreja? Aí ele, tô eu. Então eu não vou nem falar para o teu pastor que você xingou Jesus. Ele, até parece. Eu falei, está lá na Bíblia. Então, ou seja, sequer conhece o material de estudo. Imagina você está entrando num avião, aí você entra, tá o piloto assim com o manual. Estou lendo aqui porque eu nunca aprendi a mexer nessa porcaria desse avião. Você vai querer voar? Não vai, você vai ficar apavorado. Por quê? Porque não domina a teoria. Só que também falam, você só precisa dominar a teoria. Basta só dominar a teoria? Não basta. Porque dominar a teoria não muda o foco principal. Então vamos lá. Para a gente não ficar somente nesse ponto aqui, vamos dar uma... Vamos só tirar aqui a parte azul, para a gente poder andar um pouquinho aqui. Vamos lá. A nossa ideia aqui é mostrar exatamente o grande pulo, ou grande sacada que a Seichoné dá. Despertar é acordar. Primeira pergunta, nós vamos acordar do quê? Na Seichoné a gente tem um termo para isso. Qual que é o termo que a gente utiliza? Ilusão. Nós vamos acordar da ilusão. O que é a ilusão? O que é a ilusão? É um conceito filosófico bem complexo, mas em resumo, bem resumido, extremamente simplório, ilusão seria a ideia de que existe algo que não existe de verdade. É o resumo. Para facilitar, porque aí ficou muito vago, tá uma viagem que eu não estou entendendo. Ilusão seria exatamente a ideia de que não somos parte de Deus. Ilusão seria isso. Então, quando você fala em despertar, é você retirar a ilusão. Então, vamos lá. Conhecer intelectualmente, somente na teoria, o que é ilusão, auxilia a gente a tirá-la? Auxilia. Mas eu compreendi o que é, vamos trabalhar para tirar. É o suficiente para tirar? Não. Não. Qual é o grande ponto que afasta as pessoas religiosas da religião? Exatamente a ideia de que basta o pensamento intelectual está suficiente. Não, eu entendi, já basta. Isso daqui, simplesmente a intelectualidade, não é o suficiente para você acordar e retirar a ilusão. Precisa de mais. Mais coisas precisam para que você possa trabalhar. Aí nós vamos, ok, a intelectualidade não basta. O que mais que eu preciso para trabalhar aqui para me ajudar? Prática. O que é a prática? E aqui vem a palavra que eu adoro. Vivência. Você precisa viver. Quando você vive, quando você tem a prática, aí sim você pode afirmar que você conhece. Gente, isso é tão comum, é tão assim, atual, que muitas vezes a gente não se dá nem conta que quando a gente vive é que a gente pode afirmar que a gente detém o conhecimento, que a gente realmente conhece. Então, hoje em dia nós vivemos de muitos teóricos, todo mundo teoriza tudo.
Tava uma vez a gente conversando numa mesa e estávamos em 4 pessoas. Aí 2 conversavam exatamente sobre a incapacidade ou a dificuldade que eles tinham de manter o autocontrole na frente de comida gostosa. Eu estou na frente de um bolo, eu não aguento não. Eu tento ser educado, mas a faca vai lá para perto dos 15 minutos, sabe? Imagina um relógio. Aí você vai cortar o bolo com 2 minutos. Aí você começa, não aguento, vai no 15. Daqui a pouco você vai na meia hora. Daqui a pouco quase o relógio inteiro. E as 2 pessoas que estavam falando sobre a falta de autocontrole eram exatamente as que tinham mais autocontrole. E 2 pessoas à mesa estavam falando, vocês têm que ter autocontrole, vocês têm que aprender a se controlar. E essas 2 que falavam eram exatamente as 2 que não tinham autocontrole. Então, hoje em dia é muito fácil falar, as pessoas falam, não, você tem que fazer isso deve ser assim. É um absurdo falar isso, mas elas apenas conhecem intelectualmente, elas não têm vivência. Um exemplo também clássico, gente, é casal que não tem filho falar para casal que tem filho o que tem que fazer. Isso é fantástico. Solteiro dá sugestão em casal que tem filho. Até parece que é difícil. Aí o casal que tem filho, assim, já com o olho meio arriado, assim, olha assim, e fala, a sua hora chegará. E você pagará feio a língua. Esse julgamento é aquele que Cristo falou na Bíblia. Como tem coragem de falar do teu irmão, que ele tem um cisco quando você tem uma trave no teu olho. Você verá o que é. Porque as pessoas falam sem vivência. Elas conhecem intelectualmente. Então, quando a gente tem vivência, a gente vai adquirindo conhecimento. Presta bem atenção. Quando a gente tem vivência, a gente vai adquirindo conhecimento. Qual conhecimento? Intelectual? Não, de vida. De vida. Por isso que as pessoas experientes, elas têm vivência, elas têm conhecimento. Ela pode até não saber intelectualidade, mas ela sabe vivência. E a vivência traz, sim, as condições necessárias para a pessoa saber, para a pessoa ter o conhecimento necessário. Então, o conhecimento não é um negócio analisado no cérebro. Conhecimento é um negócio analisado na alma. Alma. É algo que está além do corpo. É na alma, é no espírito, é no coração da pessoa. Pessoas que perdoaram têm uma vivência de amor que as que não perdoaram não sabem o que é. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo vivência. E essas vivências vão trazendo para a gente conhecimento. Por isso que as experiências da vida são tão importantes. E hoje em dia, numa visão materialista, numa visão cômoda, numa visão somente buscando os prazeres, as pessoas estão fugindo das vivências. Não quero passar pelas vivências, eu quero ter uma vida de comodidade. Então a pessoa hoje em dia, em vez de arrumar um relacionamento com pessoas, arruma relacionamento só com a agência de viagem. Quero só viajar, quero só curtir a vida, eu quero viver livre, não quero ter responsabilidade, porque isso é prazeroso. É óbvio que é prazeroso, é óbvio. Aí eu quero passar o dia viciado em droga, bêbado, só na luxúria, porque isso que é prazeroso. É óbvio que é prazeroso, porque se não fosse, não viciava. Mas o ponto é que, qual é o nível de conhecimento que essa pessoa vai desenvolver da vida? 0. Ou vai colher frutos muito complexos. Não vai ter a vivência. Pode até curtir muito nessa vida, mas verá o momento em que a escola vai te obrigar a se matricular num lugar para você aprender. Para você aprender. As pessoas que passam essa vida fazendo coisas erradas, coisas egoístas, coisas medíocres, coisas extremamente materialistas, elas são rematriculadas nessa escola e elas vêm em classes um pouco mais difíceis. E as classes começam a apertar para que a pessoa se desenvolva espiritualmente. Não é para sofrer, gente. E é esse que é um ponto. Nós enxergamos como sofrimento, mas espiritualmente não há ideia de sofrimento. A ideia de dor, de sofrimento é algo que nós passamos a analisar. A gente julga que uma coisa é boa ou uma coisa é ruim por determinado aspecto. Quando, na verdade, não é assim.
Óbvio, gente, eu não estou falando que não existe a dor, não estou falando que não existe a dificuldade, não é isso. O que eu estou falando é que, espiritualmente analisando, tudo é lição. Tudo é lição. Espiritualmente falando, gente. Eu não estou falando do mundo fenomênico, não. O mundo fenomênico, você tem as situações, então, por exemplo, no meio de uma guerra, é óbvio que uma guerra é ruim. Ninguém está falando que a guerra é boa. Mas o que eu estou falando? As vivências do mundo fenomênico, por piores que elas sejam, espiritualmente elas são vistas como lições. Lições. Porque é isso que traz sentido. Qual é a razão pelo qual eu sou do signo de Aquários, nasci em fevereiro, eu tive condições de nascer numa família estruturada, cresci de uma maneira estruturada, tive bases que possibilitaram a que eu me desenvolvesse e pude extrair talentos que eu sequer conhecia. Por que o mesmo aquariano que nasceu no mesmo dia que eu, nasceu no meio de confronto, no meio de uma pobreza extrema, crescendo na base da violência, não teve a mesma chance e às vezes aos 22 anos já veio a óbito? Qual seria a razão da gente ter essa diferenciação? O mundo é injusto. Ok, o mundo fenomênico, mas o mundo fenomênico é um mundo projetado pela ilusão. E a essência que está por detrás? Se fosse só para ter matéria, toda busca por matéria desenfreada ela era justificada. Toda. Por que não é correto eu tirar a vida de alguém para ter bens materiais? Se a vida fosse simplesmente para acabar numa vez só, sem aprendizado, sem ensinamento, gente, a lei do mais forte faria todo sentido. Eu vou tomar dele, vou usufruir a riqueza, porque nós vamos acabar, ambos vão para o mesmo lugar, ambos vão terminar a jornada. Se a gente não compreender que a lição ela é ensinada até você aprender, aí você começa a entender por que a lei espiritual é superior à lei material. Meu amigo, você pode pintar e bordar, você pode fazer tudo errado. Uma hora a vida vai cobrar. Pode não ser nessa vida, mas terão outras classes, outros momentos e outros aprendizados. Aí a gente entende por que às vezes há tanta diferença no mundo. Porque tem pessoas que estão com mais débitos do que outras. E tem pessoas que precisam trabalhar mais do que outras. Chegamos no mês de julho, mês de férias, mês em que nós vamos descansar, menos o nosso aparelho digestivo. Nós vamos comer tudo, destruiremos como se não houvesse amanhã, e quando chegar no meio de agosto, nós teremos que malhar em dobro. Aí aquela pessoa que fez regime no mês de julho, comeu direitinho, fez tudo direitinho, sabe? Foi num restaurante, não parecia que estava passando fome. Conseguiu ver sobremesa sem botar no bolso, sabe? Que ela come, que ela ainda vai botar no bolso, que eu vou comer mais tarde. Não roubou a geladeira, não cometeu furto na parte noturna, abrindo a geladeira e comendo a comida dos familiares. Aí, aquela pessoa que se segurou, chegou em agosto, ela vai precisar malhar muito? Não, ela já segurou as pontas. E aquela que comeu demais? Se ela quiser voltar ao nível que ela estava antes, ela vai ter que malhar muito mais. Aí você vai olhar na academia, estão lá, tranquilão, bonitão. E hoje em dia na academia, né, o pessoal malha no espelho, aí a pessoa para na frente do espelho e fica lá na frente do espelho. Tem até o exercício que é exatamente para você ficar se vendo no espelho. A pessoa está lá, e a outra passando e fala assim, caramba, olha lá que absurdo, não precisou fazer nada, já está em forma, eu estou precisando malhar o dobro. Mas por quê? Ação e reação. O que você fez, você vai ter que arcar para aprender, não para sofrer. Então, o que acontece? Quando você compreende isso daí, você percebe o quanto que a vivência ela é fundamental. Então, você só terá o conhecimento quando você viver o conhecimento. Olha a diferença que a gente já tem só nesse ponto. Eu preciso viver. Eu preciso viver. Verdade. O que é verdade, gente? Verdade é um ensinamento religioso? Não. Porque se verdade fosse um ensinamento religioso, somente uma religião salvaria. Ou de repente nenhuma. Está todo mundo errado. Quem garante que alguém está certo? Verdade não é algo que está doutrinariamente delimitado. Lembram numa palestra que eu expliquei que as religiões são movimentos
culturais adequados a determinado povo, época e ensinamento, a fim de despertá-los, de acordá-los para uma coisa maior. Então, se eu falar que a verdade é um ensinamento religioso, você prendeu, ficou limitado. Ah, mas a verdade... Olha só, gente, eu vou trazer novamente o cristianismo, volto a frisar, gente, não é crítica ao cristianismo, não. É só a gente pensar, ok, a verdade é conhecer intelectualmente que Jesus é o Salvador. E quem não conhece Jesus? Ah, vai ser salvo também. Pô, mas não conheceu Jesus. Vai chegar no céu, tá São Pedro lá, ele chega lá, e aí, quem é você, velho? Eu sou São Pedro. E não tem a menor ideia de quem você é. Você vai entrar no céu porque nós vamos passar o dia adorando Jesus. Quem? Eu não sei quem é. Pensa só, nasci na China, no interior da China, vivi na China durante minha vida inteira, só conheço o budismo, só conheço o taoísmo, só conheço, de repente no Japão, só conheço o shintoísmo, eu só conheço religiões que não têm absolutamente nada a ver com o cristianismo. E aí? Quando eu for para o paraíso, vai dar o quê? Ter a ala dos estrangeiros? Vai ter um bairro no céu que é só para estrangeiro? Não, aquele bairro lá é de mexicano, aquele bairro lá é de chinês, aquele bairro é de japonês. É assim que vai ser definido? O céu vai ser segmentado? Então, é uma ideia de que a verdade ela não pode estar limitada ao ensinamento. Aí vem a pergunta, então a Seichonoye ensina a verdade? Ela ensina exatamente quando ela fala que a verdade não está só nos escritos. A verdade está além. E aí você vê o aprofundamento. Dentro dos ensinamentos da Seichonoye, trabalha-se o conceito de verdade. Mas a verdade está na Seichonoye? Não. A Seichonoye é o caminho para levar a verdade. Porque a verdade não está nos livros sagrados. Tanto é que, só para a gente ver como é que isso é legal, como é que isso é profundo, gente. Quem está na Seichonoye conhece a verdade? Sim. E quem está fora da Seichonoye? Também. Por quê? A verdade não é um estado intelectual. A verdade é um estado espiritual. Portanto, qualquer pessoa, até o ateu, se o ateu perceber o que é a essência dele, ele conheceu a verdade, independentemente de ter aberto um livro ou não de qualquer religião. Porque o ateu também é filho de Deus. Todo mundo também é filho de Deus. Ah, mas eu não sou filho de Deus porque eu não acredito em Deus. O Deus que você não acredita é o que muitos não acreditam. Aquele Deus que é personificado, que tem sentimentos, que é magoado, que pune. Esse Deus também não é um Deus dos quais, pelo menos, boa parte da espiritualidade, ou a maioria, ou toda a espiritualidade elevada, também não reconhece. Porque Deus não é a personificação da falsidade e da ilusão. Deus é a personificação do amor absoluto. Então a verdade está além do ensinamento. E o que seria a verdade? Volto a frisar, como é que eu explico o infinito de forma finita? Como é que eu explico algo que é absoluto com palavras extremamente limitantes? Qual é a palavra que a gente utiliza que dentro da espiritualidade nos ajuda muito? A verdade é, vamos lá, amor. Como é que eu explico? É difícil. É um amor. É um amor. Aí você vê como é que dentro da Bíblia você tem muita coisa massa, você tem muita coisa bacana. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é... Olha que show. Como é que você explica o infinito? Não tem como. Por isso que eu falo, reafirmo e repito sempre, todas as vezes que a palavra amor é utilizada de forma limitante, de forma dominante, de forma cruel, de forma a separar, de forma a limitar, de forma a trazer esconderijos a sentimentos egoísticos, sentimentos parciais, não é amor verdadeiro. Não é amor verdadeiro. Por que você bateu nela? Porque eu a amo. Isso não é amor nunca. Não é amor nunca. Por que você não deixa ela sair? Porque eu a amo. Eu tenho ciúmes. Isso não é amor. Mas amor é uma palavra que hoje em dia é utilizada, gente, para tudo, gente. As pessoas fazem a maior barbaridade. O que ela fala? Eu fiz isso porque eu amo.
Fiz isso que eu amo. A mulher casou com uma estação de trem em Nova York. Aí perguntaram para ela, mas você casou com a estação de trem? Porque eu a amo. Então, hoje em dia, o amor é utilizado para tudo. Para tudo. Justifica tudo. Autoriza tudo. Tudo que a pessoa quiser falar. E olha que interessante. E hoje em dia você não pode contestar. Hoje em dia você não pode falar contra. Se a pessoa falar que eu amo, as pessoas vão falar, deixa ela ser livre, deixa ela amar, porque é o amor é que traz graça à vida. A pergunta é, que amor? Porque trazem um conceito sagrado para justificar aquilo que fenomenicamente não é adequado. Então, esse é um ponto muito interessante. Então, a verdade está no amor. Sabe que eu ouvi uma vez que os homens de antigamente batiam nas mulheres para ter uma intimidade com elas. Olha que ridículo. Não tem nem cabimento. Tem nem cabimento isso daí. Tem nem cabimento. Só dá certo se ele for sádico que ela for masoquista. Só aí dá certo. Tem que ter um comentário. Vai falar esse tipo de coisa? Vai falar esse tipo de coisa perto do Marcelo. Vai falar esse tipo de coisa perto do Marcelo. Também que eu ouço, ainda agradeço. Vamos lá. Vamos voltar para a espiritualidade. Vamos voltar à espiritualidade. Vamos lá. Então, o que acontece? O amor, então, é esse sentimento, não é, minto. O amor é essa vibração da mais alta pureza e elevação. Então, isso é o amor. Isso é a verdade. Então, presta bem. Você precisa conhecer, mas você precisa viver. Viver o quê? O mais alto e elevado amor. Quando você vive o mais alto elevado amor, você está liberto. Você está liberto do quê? Do quê? Olha que interessante, como é que aprofunda. Você está liberto do quê? Tá? Essas perguntas de preletor são complicadas, né, gente? Eu sei como é que é. A gente pergunta e fica todo mundo, ó, eu tenho uma ideia, mas eu tenho medo de falar, porque vai falar que está errado, que não sei o quê. Nós vamos ficar libertos. Deixa eu botar em azul aqui, que eu já estou escrevendo de azul. Você vai estar liberto do quê? Dos defeitos. Da ideia equivocada. Viu, gente? Coisa mais simples. Da ideia equivocada de que você não está em Deus. Olha só. É disso que você vai se libertar. Porque não existe outra coisa que não o amor de Deus. Se o amor de Deus ele é absoluto, quando você conhece o amor, do que você fica liberto? Da ideia de que você não está no amor. É isso que você se liberta. Você se liberta da falsa percepção, da falsa compreensão, da ideia equivocada, da ilusão de que você não está no amor. Então, despertar não é um conhecimento intelectual. Despertar é uma experiência em que você sente que você é o amor e que você vive no amor. Olha a profundidade disso daqui. Olha a profundidade disso aqui. Entendendo isso aqui, você começa a compreender por que a Seitinoye é complexa e, ao mesmo tempo, de exigência. Exigência em qual sentido? Praticar. 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 Por quê? Se você vive no amor, conflito faz parte do amor? Não. Qual é a decorrência primeira do amor? É a harmonia. Então, qual é a primeira revelação divina na Seitinoye que a gente aprende? É a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Aí você fala, rapaz, eu estou numa treta com tanta gente,
Como é que eu vou me reconciliar? Eu entendi que Deus é amor, mas como é que eu vou reconciliar? Aí você vem para a tabelinha. Eu entendi que Deus é amor, mas como é que eu vou reconciliar? O que tem que fazer? Praticar. Ah, eu entendi que Deus é gratidão, que a gente tem que sair agradecendo, na Setionê a gente aprende que tem que sorrir. Pensa só, Deus está no paraíso agora, ele está de cara fechada? Hoje é segunda-feira, gente. Tá frio. Aí Deus levantou de pantufa, olhou e falou, velho, que preguiça, velho. Segunda-feira, velho, tô nem um pouquinho afim. Deus está de mau humor ou está de bom humor? Bom humor, gente. Se duvidar, ele não sabe nem o que é humor. Porque é a própria essência, é a própria alegria. Então, ou seja, o amor, a vida, ela está em alegria. Vocês já viram um passarinho deprimido? Passarinho não fica deprimido, passarinho canta. Os animais, quando eles estão soltos e vivendo a liberdade deles, eles expressam a alegria. Quem tira a alegria deles é o ser humano que tenta cercá-lo para que ele viva do jeito que ele quer. E não do jeito que a natureza permita que ele viva. Então o que acontece? O amor está na felicidade. Logo, a alegria faz parte da nossa essência. Ah, eu sei que eu tenho que ser alegre, mas não estou nem um pouquinho a fim de rir. O que você tem que fazer? Estou nem um pouquinho a fim, eu quero chorar. Mas a gente tem que praticar. Observa. Qual é a grande sacada que a Setionê trouxe, que revolucionou? Não só explicou de uma maneira direta, clara, que chega até o ponto de assustar, mas mostrou que nós precisamos praticar. Por isso que a Setionê, gente, é difícil. Setionê é difícil. A pessoa entra aqui na Setionê super animada. Nossa, que maravilha, eu conheci o ensinamento que fala das coisas. Eu vi uns vídeos de neurocientistas, falam uns negócios parecidos. Eu vi uns vídeos dos psicólogos e eles falam as coisas legais. Eu vi uns vídeos, é tudo que a Setionê fala. Aí eu vou lá na Setionê, porque eu vou agradecer, vai tudo transformar. Aí o que acontece? Você está impregnado de pensamentos ilusórios, de ideias erradas, de concepções equivocadas, de atos irresponsáveis dos quais você está colhendo as consequências, porque todo mundo tem ato irresponsável, gente. Porque todo mundo teve uma época da vida chamada adolescência. Das mulheres vai em torno dos 13 aos 25 anos e dos homens dos 10 aos 99 anos. Essa fase da adolescência, ela traz estragos e nós temos que responder sobre os nossos atos. Então, o que acontece? Essa fase traz as consequências que nós temos que vivenciar, e nós temos que experimentar, e nós temos que superar. Aí, quando chega na intelectualidade, entra na Setionê, porque eu aprendi que na Setionê o homem é filho. Olha como é que a frase já vem para libertar. Por que a Setionê fala que o homem é filho de Deus? Porque está afirmando que você já está em Deus. Mas aí está falando, o homem é filho de Deus porque você é bonitinho, maravilhoso? Não. A Setionê não reconhece a ilusão como parte de Deus. Então, essa bela obra de arte do erro mental não é filho de Deus. É filho de Deus a vida, o amor que habita no seu interior, no seu íntimo, lá que está a verdade. Então, o homem é filho de Deus porque a verdade está no âmago da vida. Então, quando você entra aqui, você é chamado filho de Deus. Por quê? A vida está dentro de você. Então, você chega aqui e aprende, o homem é filho de Deus. Entendi, já estou pronto para viver. Está pronto? Não. Vai tomar-lhe cacetada da ilusão da sua própria mente. Vai se arrebentar, vai sofrer. E se não quiser praticar, acaba saindo. Todas as pessoas, eu estou no ensinamento há décadas. Todas as pessoas que entraram aqui e não quiseram praticar, receberam um convite muito forte a sair. Porque a Setionê expulsou? Não, ela própria se expulsa. Por quê? Porque o ensinamento que prega o amor supremo, você só fica se você estiver disposto a viver o amor supremo. E é difícil, gente. É difícil. É difícil você enxergar aquela aparência horripilante, aquela aparência que não lhe agrada e tentar extrair de lá a imagem que está por detrás. Dá trabalho.
Mas isso promove vivência. Vivência. Professor Masaharu Taniguchi era um homem de uma capacidade de vivência, porque ele meditava, gente, ele fazia meditação Shinsokan, não era uma vez ao dia, ele fazia era várias vezes ao dia. O professor Masaharu Taniguchi era um homem que pregava, era um homem que buscava avidamente a viver a verdade. Aí você fala, então ele não tinha problema. Como tinha problema? Como tinha problema? Quando nós estudamos a vida do professor Masaharu Taniguchi, a gente observa que ele foi um homem comum, mas ele buscou avidamente a viver na prática o ensinamento que ele recebeu. Então ele era um aluno dedicado, e como aluno dedicado ele teve os resultados. Quando ele viajou na década de 60 e foi fazer a sua primeira roda de pregações nas Américas, ele passou pela América do Norte, América Central e América do Sul, quando ele foi ficar no hotel de Nova York, só pelo fato dele passar no saguão do hotel, as pessoas que lá estavam se curavam. As camareiras brigavam para ver quem ia arrumar o quarto dele, porque sentia a vibração. E o que é vibração? É a vivência dele, gente. Tem pessoas que você chega do lado e você sente uma paz. Você fala assim, gente, que paz que tem essa pessoa. Que paz é essa que a pessoa emana? É a vivência dela, gente. Você para conversar com uma pessoa sábia, você se engrandece de conhecimento, assim, você fala, como aquela pessoa ela é tão sábia? Isso é fruto de vivência. Ninguém nasce, eu nasci sábio. Tem pessoas que nascem com grande intelectualidade, tem pessoas que nascem com grande força, assim de pensamento, desenvolvimento, mas ninguém nasce com vivência se já não tiver vivido. Então, vivência, gente, é outra coisa. Então, a Seichono, ela não só explica, mas ela traz esse ponto aqui. Nós temos que viver. Então, por isso que tanta gente traz o Evangelho de São João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E todo mundo na bagaceira da pancadaria. Aí, que diabo de verdade é essa que vai salvar? Quando eu morrer, eu vou para o céu. Que céu, filho? Ou você acha que vai chegar no céu, você vai entrar que nem um capeta lá dentro, pintando e bordando. Pessoa desarmoniosa, pessoa desagradável, pessoa que é incapaz de falar direito com os outros e vai para o céu. Você acha que vai fazer o que no céu? Vai transformar no inferno. Você pensa as pessoas, junta todo mundo que acredita que vai para o céu e coloca num condomínio para você ver. Primeira reunião de condomínio, se não sai morte. Você acha que vai botar isso tudo num lugar e esse lugar vai se chamar paraíso? O paraíso é construído dentro de nós e só é construído dentro de nós quando há vivência. E é isso que a Seichono chama. Ela dá para a gente a verdade. Você é filho de Deus, mas esse filho de Deus só vai se manifestar o dia que você viver o filho de Deus. E viver o filho de Deus precisa de trabalho, dedicação, empenho. Ai, preletor, mas eu pratiquei e falhei. Não tenha vergonha de falhar. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Mas o que nunca pode ser retirado de nós é a capacidade de levantar para viver de novo. Para nós termos a experiência correta, para que ela seja uma vivência verdadeira, para que ela seja algo que realmente nos impulsione e nos transforme. Aí o professor Masaharu Taniguchi vem aqui de uma maneira maravilhosa, esplendorosa, e ele fala aqui, ó, Verdade da Vida, volume 8, o meu é a 8ª edição. Ele fala, página 120, despertar para a imagem verdadeira não significa outra coisa senão manifestá-la ainda mais intensamente no mundo exterior. Olha que coisa linda, olha que coisa fantástica, olha que coisa transformadora. Despertar para a imagem verdadeira não significa outra coisa senão manifestá-la ainda mais no mundo exterior. É no mundo exterior. Se a manifestação no mundo exterior parece pobre, é porque o que não é a imagem verdadeira imprimiu uma imagem mental de falsa existência, embaçando o espelho da mente e impossibilitando refletir perfeitamente a imagem verdadeira interior. Então, olha só, a gente, nós brasileiros, nós somos extremamente místicos.
A gente adora uma coisa sobrenatural. Então alguém fala que vê o futuro, alguém fala que tem premonições, a gente fica tudo doido. Ai, cara, lê aí minha mão, faça isso, faça aquilo. E se a pessoa dá um palpite acerta, aí você fala assim, meu Deus, essa pessoa é elevada. E na Seitiolé a gente aprende. Todas as manifestações espirituais, elas são frutos de atributos dos sentidos espirituais que nós temos. Nós não temos só 5 sentidos materiais, nós também temos os sentidos espirituais. E algumas pessoas vêm com esse dom, mas isso não quer dizer elevação, porque elevação quer dizer a capacidade da pessoa despertar. E o que é despertar, gente? É a capacidade que a pessoa tem de viver a imagem verdadeira na prática. Isso é a pessoa que desperta. A pessoa que despertou é a pessoa que manifesta Deus. Aí a gente traz para o cristianismo. Dentro do cristianismo, qual foi a pessoa que mais manifestou Deus? Jesus. Jesus em nenhum momento fala que somente Ele é o desperto. Em momento algum. Tanto que quando Ele pede para que os apóstolos dele vão curar as pessoas, os apóstolos voltam sem curá-los, Ele repreende e fala assim, homens de pouca fé. Pouca fé porque se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda e disseres a um monte, saia daqui até acolá, ele irá e nada lhe será impossível. Então Jesus Cristo em todos os momentos ele fala, as minhas obras não sou eu quem as faz, mas o Pai que estais em mim. É o Pai que habita em mim. Então Jesus Cristo mostra todo momento que a vivência do Pai que está nele é que mostra que ele está no Pai. Então ele exorta a humanidade a que a humanidade tome consciência e viva o Pai dentro de si para que você possa viver dentro do Pai. E as pessoas não entenderam. Aí no pensamento intelectual, eu entendi que Jesus é a salvação. Então se Jesus é a salvação, eu estou salvo dos pecados. A humanidade parou de pecar? Mas pera lá, gente, tem muito cristão no mundo e não paramos de pecar? Então pera lá, então nós não estamos libertos. Por que a gente não está liberto? Porque a gente não está vivendo a verdade. E quando a gente faz um convite para viver a verdade, as pessoas sequer entendem e muitas vezes até nos repreendem. Se você chegar num lugar positivo, como é que as pessoas te tratam? Ai, deixa de ser besta, você parece um boboca, tá rindo à toa assim. Quer viver a vida poliana. E você fala, não quero levar uma vida poliana. Eu quero viver uma vida de verdadeira construção. Porque eu nunca vi nenhum problema ser resolvido por mau humor. Mas eu já vi muitos problemas serem resolvidos por esperança. Tem os momentos de sorrir, tem os momentos de chorar, mas sempre tem um momento para se levantar, para viver a verdade, para se viver a experiência de manifestar Deus. Então, conhecer a imagem verdadeira não pode ser algo intelectual, precisa ser algo vivenciado, tem que ser algo experienciado, tem que ser algo colocado em prática. Tem que ser algo colocado em prática, porque quando é colocado em prática, a vida realmente se manifesta. Olha por que a Seitiolé é tão especial. Porque ela te mostra, por A mais B, você precisa viver Deus e não apenas teorizar Deus. Teoria, o mundo está cheio, e de prática, estamos precisando urgentemente. O que as famílias precisam viver? Amor. O que os casais precisam viver? Amor. O que as pessoas precisam viver entre elas? Amor. O que a sociedade precisa viver? Amor. O que a humanidade está precisando? De amor. E aí, quando você entende que é uma vivência, quando você vive o amor, você atinge elementos mais apurados, delicados e refinados, como empatia, como entendimento, acolhimento, atenção, perdão, simpatia, etc, etc e etc. E a gente sai daquela visão pequena de que se você não fala o que eu falo, você vai sofrer, seu infeliz, porque sou eu que estou certo.
e você passe a ter uma visão de que não tem certo nem errado, tem somente momentos de se viver o amor. Por isso que a meditação Shinsokan, ela é tão importante, porque a meditação Shinsokan é a prática de se ver o amor para que a gente possa viver. Shinsokan, ver e contemplar Deus. Por quê? Quando eu vejo Deus, eu contemplo Deus e eu passo a trabalhar para manifestar Deus. Aí eu estou sentindo dificuldade, o que é normalíssimo, eu volto para ver Deus. E assim eu fico fazendo esse movimento continuamente, até que a minha vibração, a minha vivência se eleve e você comece a atingir níveis que antes você falava assim, nossa, eu nem imaginava que eu seria capaz de fazer isso, porque você começa a experienciar a manifestação de Deus na sua vida. Aí você começa o seu processo de despertar. Ok, gente? Vamos então para a nossa meditação Shinsokan? Meu muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Todos sentando e assumindo a posição de oração. Você de casa também sentado na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, feliz, olhos fechados, pensamento voltado na única verdade. Deus. Estamos em Deus e Deus está em nós. Estamos em Deus e Deus está em nós. E nós vamos visualizar os atributos de Deus manifestando na nossa vida, aqui e agora. Estamos em Deus e Deus está em nós. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive,
É a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar este mundo resplandecente, onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus estão sempre presentes. Estou no âmago de Deus e Deus está no meu interior. Muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Dever de casa, gente, para nós aprimorarmos e ainda mais, depois de uma palestra dela, a gente entende por que o dever de casa é tão importante. Por isso que quem faz o dever de casa, gente, tem melhoras. Porque o dever de casa é exatamente para a gente praticar. Não existe Seichonoe sem prática. Não existe. Seichonoe é prática, é prática, é prática. Porque se você não viver o amor, você não desperta. E se você não despertar, você não vive na imagem verdadeira. Então, não basta só a gente ficar repetindo, sem que essa repetição ela tenha a finalidade de desenvolvimento. Por isso que é importante. Por isso que às vezes a gente passa um número grande. É para você desenvolver mesmo. Então, nossa primeira prática é meditação, Shinsokan. Nossa segunda prática vai ser recitar a seguinte frase. Estou em Deus e Deus está em mim. Nós vamos repetir isso, gente, muito. M.O. quer dizer muito obrigado. Então, nós vamos repetir isso aqui muito, gente. Estou em Deus e Deus está em mim. Vamos tentar fazer isso daqui, gente, umas 500 vezes? Nossa Senhora! Exatamente. Nossa, parece muito, gente? Não? Se você pegar um embalo e começar, você vai ver que já é maravilhoso. Pretor, eu consigo fazer 50. Tá ótimo. Tá ótimo. Pretor, eu consigo fazer 10. Tá ótimo. Desde que você faça. Faça, porque começou com 10. Daqui a pouco anima 20, 30. Pegou o engarrafamento, pegou uma fila do banco, fila das lojas americanas, 500 vai. Moleza, gente. Moleza, moleza, moleza. Você começa e você está repetindo. E quando você observar, gente, é muito interessante. Até o seu semblante muda. Até o seu semblante muda. Academia, gente. Está fazendo esteira? Estou em Deus, Deus está em mim. Estou em Deus, Deus está em mim. Você vai terminar até mais forte. Pode ter certeza. Vai queimar até mais calorias. Você vai animar. Tudo bem, gente? Quero agradecer muitíssimo aí a parceria, a companhia de todos vocês. Meu muito obrigado. Desejo uma semana abençoadíssima e nunca se esqueça. A vida, a verdade, o amor está em você. Basta você entender, vivenciando, para que a sua vida se transforme. Meu muito obrigado, um beijo no coração, feliz semana, até segunda-feira da semana que vem. Muito obrigado.